Boa noite a todos. Pronto. Estamos aqui online para mais uma das atividades da Casa Espírita de Rio Paranaíba. Hoje o Cassiano de Oliveira vai nos brindar aí com a sua palestra de hoje, né, com algumas palavras. O Cassiano vai falar hoje de um assunto muito interessante, né, que é um assunto que é de grande importância para todos que se propõem, né, a seguir a doutrina espírita, a exercitar os seus ensinamentos, que é a caridade. Então, o tema da palestra do Cassiano de hoje é Por que a caridade? Então, Cassiano, te dou uma boa noite, agradecemos mais uma vez a sua disposição e seu compromisso, né, com a divulgação da doutrina espírita, com o compartilhamento de ensinamentos com todos nós. Você tem a palavra. Eu queria te pedir para, antes de iniciar, você poder fazer a prece para nós também hoje. Com certeza, Marcelo. Eu que agradeço mais uma vez também a disponibilidade de estar aqui. Agradecemos de antemão com um grande abraço a você e a todos aqui da Casa do Caminho. Continuamos a nossa tarefa e antes de iniciarmos nosso trabalho da noite, vamos fazer nossa prece inicial. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as horas, hoje estamos aqui reunidos, Mestre, para por mais alguns instantes de nossa existência dedicarmos nossa atenção, o nosso pensamento à sua doutrina de amor, que se espalha pouco a pouco sobre toda a terra. Permita, Mestre, que nesse instante de reflexões, seus mensageiros de luz e de pacificação possam trazer o consolo e o esclarecimento para todos nós que aqui estamos, com a intenção de mais uma vez estudarmos, refletirmos, meditarmos e vivenciarmos o seu Evangelho à luz do Espiritismo. Não nos pedimos muito, Senhor, porque já recebemos o bastante, mas permita-nos iniciar os trabalhos com as suas graças e as bênçãos de Deus, nosso Pai, sobre todos os lares que nos acompanham. Muito obrigado, Mestre. Então, mais uma vez, agradecemos a oportunidade. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Por que a caridade? É um assunto que realmente a gente pode explorar sobre vários aspectos. Porque dentro do Espiritismo, que é uma doutrina filosófica, evangélica e científica, alicerçada pelos três pilares fundamentais, ela nos permite direcionar nossas atenções para diversos fatos, diversos fenômenos. Mas o Espiritismo, antes de mais nada, é o Evangelho redivivo. Leia-se, é o cristianismo primitivo das primeiras eras, sendo revivenciado pela humanidade, trazido pelas mãos abençoadas de vários amigos que alicerçaram as bases fundamentais dessa doutrina, que veio dos próprios espíritos, e principalmente capitaneado pela codificação abençoada de Allan Kardec. O Espiritismo é, então, para nós, não somente uma doutrina consoladora, capaz de fazer-nos entender as nossas dores humanas, capaz de fazer-nos trilhar novos caminhos, mas principalmente nos traz também uma forma de viver, desenvolvendo em nós verdadeiramente o espírito cristão. E o espírito cristão, ele nasce quando nos dispomos
ao serviço do bem. Entretanto, a natureza humana ainda está condicionada aos instintos animais. Esses instintos que vieram conosco desde eras remotas, através das várias encarnações e reencarnações, na zona animal, permanece conosco ainda hoje. E quando não é repassado e progredido para a sensibilidade, chegando então à inteligência e à razão, tornando-nos então capazes de fazer sentimentos elevados, ele se espraia pela nossa inferioridade, que nós deixamos muitas vezes aparecer. E hoje a sociedade moderna encontra-se ainda aturdida diante de tantas calamidades, graças a essa dificuldade de encontrarmos a sublimação plena dos instintos primários que dormem dentro de nós. Assim, hoje deparamos o homem, a sociedade de uma forma geral, lutando acerbamente atrás de seus bezerros de ouro, atrás de seus diversos tipos de deuses, com D minúsculo, que seriam capazes de abençoar as vidas materiais das criaturas. Então, o poder, a fama, o dinheiro, a beleza, a sensualidade e tantos outros deuses aparecem para nós hoje para serem cultuados pela criatura humana. E quando nós nos colocamos neste culto, ainda encontramos em nós a necessidade de espalhar sobre todo o nosso redor o nosso individualismo, o nosso personalismo, que são frutos do vício maior, que é o egoísmo. Vemos que a sociedade, então, se encontra agonizante, percebendo que tragédias grandes e pequenas a todo momento aparecem ao nosso redor, sendo nós incapazes de fazermos um caminho de volta, um caminho de um ambiente mais saudável para as nossas mentes e corações. Os ideais superiores que tanto poderíamos almejar já à época do Cristo, ainda são por nós pouco compreendidos e facilmente substituídos por sensações baixas, em que apenas a fartura da mesa, a fartura das sensações, os momentos oportunos de ociosidade, são os pontos privilegiados que devemos combater e ter a todo instante. Então, nessas condições, a humanidade em que nos encontramos encontra-se perdida. Perdida de si mesma e também perdida em relação ao Criador. Quando vemos a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec inaugura esta obra filosófica, percebemos a importância da doutrina espírita em nossa existência. Vemos que o Espiritismo veio para remodelar as nossas conceituações a respeito da vida, da morte, da vida futura, da vida presente e também dos nossos reais motivos de estarmos aqui. Vem Kardec e pergunta: que é Deus? E o Espírito de Verdade e sua pleiade de espíritos respondem da forma o mais abstrata em relação a este ser. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, essa inteligência capaz de organizar todo o universo de uma forma arquitetonicamente perfeita, foi também capaz de nos criar com a mesma perfeição. E na nossa simplicidade e ignorância, temos trilhado o caminho de retorno a essa inteligência. Nós, os seres inteligentes do universo, espíritos imortais,
Teríamos, então, por condição primária, retornar a Deus, pois Ele nos criou para um motivo justo, que é de estarmos como seus filhos, obrando na mesma casa paterna. Então, hoje a sociedade se encontra aturdida, perdida, dilacerada nas suas entranhas, porque não encontrou o endereço de Deus dentro de si mesma. Apesar de estarmos na condição de filhos, às vezes nos observamos mais na condição de servos ou, melhor, de escravos. Porque na condição de filhos estaríamos herdando toda a divindade em sentimento. Mas nos encontramos hoje na condição de escravos, suportando as dores que Deus nos impõe, segundo a nossa ignorância, dilacerando-nos por dentro por acharmos-nos injustiçados diante da providência divina. Nossa visão pequena, estreita, que possuímos dessa divindade, dessa criação maravilhosa, nos impede de trilhar o caminho de retorno. Mas aí vem a nossa sábia dor. A dor que, nos momentos oportunos, nos trazem de volta à realidade e mostra-nos claramente que não estamos aqui com a intenção mais de revolucionar a ideia de Deus. No passado, as criaturas humanas estávamos ainda nesta condição. E hoje muitos de nós ainda negamos que este ser, criador de tudo, exista. Mas nós, no Espiritismo cristão, sabemos que Deus existe. Então, para retornarmos a Deus, responde-nos o Espírito Carita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, item 13 também, que o Espírito se coloca como caridade. Chamo-me caridade, diz Carita. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois, conheço a meta a que todos deveis visar. Então, esse Espírito que se coloca na situação de caridade mostra para nós que sem a caridade não há possibilidade clara, direta, de chegarmos a Deus. E oportunamente no capítulo 15, vem Allan Kardec afirmar, ipsis verbis, que fora da caridade não há salvação. Porque o Espiritismo é uma doutrina consoladora, mas ele se encontra ainda em progressão, como o próprio Kardec coloca. E nesta condição de progressão, o que ele hoje vislumbra para nós em termos de consolações, de esclarecimentos, mudará. Será mais amplo, será mais completo no futuro próximo. E quando estivermos mais cientes ainda da sua importância enquanto doutrina, mais nos afeiçoaremos ao conceito principal que ela carrega, que é a caridade. Então, meus amigos, não nos enganemos mais em relação à nossa missão na Terra. Tenhamos a certeza de que a caridade é a nossa bandeira. É através dela que chegaremos mais rápido a Deus. Seremos condicionados a isso pelo amor ou pela dor, como diz o velho ditado. Mas nós podemos seguir um caminho amoroso. É-nos sempre dado a chancela de seguir por este caminho, apesar de nossas inferioridades. Estamos ainda mal acostumados. Estamos ainda adormecidos na carne em relação ao que representa o conceito de caridade e a ação da caridade. Diz-nos Joana de Ângeles, em Amor e Imbatível Amor, que quando o imperador Honório de Roma, no ano de 399, recebeu uma visita de vários célebres cristãos, que naquela época o Império Romano já aceitava, sendo por eles pressionado de uma forma positiva, fez um decreto e eliminou por completo em todo o Império Romano
aquelas lutas fratricidas entre os gladiadores. E esses gladiadores não mais matariam-se uns aos outros. Entretanto, nos anos seguintes, principalmente a partir do ano 403, os godos invadiram Roma e invadiram o Império, vindo pelo leste, e trazendo então consigo uma barbárie enorme contra aquele império que ainda estava soberanamente presente sobre o planeta. E então o próprio imperador chamou os seus exércitos. Lembrou então do general Atilício, que seria capaz de fazer uma boa ordenação, eliminando os gozos dos ambientes hostis de Roma. E uma vez feita essa batalha sangrenta, mais uma vez, Atilício saiu vitorioso. E o imperador Honório viu-se obrigado, pela massa popular, a expressar novamente as festas da vitória do Império Romano sobre os godos desta vez. E aí reuniram-se no grande teatro do Coliseu milhares de pessoas, o populacho, a ordem da nobreza, os sacerdotes de uma forma geral, para poderem celebrar conjuntamente a vitória daquele império. E ali houveram festas, houveram danças, corridas de bigas, de quadrigas, e lá estavam presentes também vários músicos, juntamente com outros dançarinos. E no ato final, no deslumbre final da festa vitoriosa, gladiadores se colocaram a postos novamente no grande circo, para poderem matar um ao outro, para que alguém saísse vitorioso no final. Só que naquele instante em que a luta estava para começar, eis que surge um anônimo do meio da massa, pula de uma forma estrondosa no meio dos dois gladiadores, que ali se colocavam para o momento da morte. Ajoelha-se e grita alta voz: parem já com isso, tenham piedade um do outro, não devemos mais nos matar. Por piedade, parem com isso. A massa, que estava aturdida, ficou por um instante atônita com aquele homem empobrecido no meio dos dois gladiadores, parando a luta. Mas logo após, ela tomou conta de si e novamente pressionou para que a luta prosseguisse. E no meio do vozerio sem fim, eis que os gladiadores mataram aquele infeliz que lá estava defendendo o amor fraternal. Logo após aquele ato, o próprio imperador retornou à condição de decreto anterior e nunca mais as lutas de gladiadores apareceram sobre o Império Romano. Foi necessária então a presença daquele sacrifício humano em nome do amor, em nome da caridade por todos, para poder existir uma mudança na sociedade. Hoje, estamos nessa condição de sacrificarmos a nós mesmos em favor desse amor fraternal que, quando colocado em prática, chama-se caridade. O amor, segundo a própria Joana de Ângeles, é a substância criadora e mantenedora de todo o universo, constituído por essência divina. E quando o praticamos pela caridade, nós também estamos na condição de contribuirmos na obra de Deus. Então, começamos a responder à pergunta colocada no nosso título: por que a caridade? A caridade deve ser colocada em prática para que nos vejamos, sim, como os verdadeiros filhos de Deus. Aqueles que vão agora começar a colocar a bandeira da pacificação entre os homens. Porque onde houver a caridade, não haverá mais os conflitos, não haverão mais os distúrbios de interesses. O nosso interesse
será o interesse do outro. O nosso ponto de vista será o ponto de vista do outro. Defenderemos, sim, com garras, com força, aquilo que os outros necessitarem. Mas para isso precisamos de perceber que em nós deve existir essa vontade. Vejamos que caridade parte agora não mais para uma obra exterior. E vemos que isso claramente está colocado para nós, também na obra O Livro dos Espíritos, na questão 886. Quando Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia. E os Espíritos respondem com 3 ações: benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Vejam que são 3 ações que não envolvem nada, absolutamente nada material. Benevolência seria a vontade de fazer o bem. Não seria doar alguma coisa, ou doar bens materiais. Não. É vontade de fazer o bem a todos. Se esse bem for direcionado para a doação de uma cesta, para a doação de uma roupa, de um sapato, isso não importa, não. A gente está ali com a boa vontade de fazer o bem. É esta um dos principais aspectos para a caridade. O outro, indulgência com as faltas alheias. Nós não vamos colocar grande importância no erro dos outros. Vamos verificar que os outros erram, mas não vamos colocar isso em destaque. Vamos minimizar o erro. Porque se a gente ficar colocando em destaque, estaremos, na verdade, querendo cumprir com um fator de esconder os nossos próprios erros e exibindo os erros dos outros. Estaremos nos eximindo de cumprir com os nossos deveres. Foi assim com a mulher adúltera. Foi assim que aqueles homens, aquele povo, colocou aquela mulher no meio da praça, ao lado de Jesus. E perguntaram a ele: Mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei obriga-nos a apedrejá-la até a morte. E tu, o que dizes? Jesus continuou a escrever no chão, porque ele assim estava. E depois de um tempo, os homens ainda insistiram com ele: Mestre, não tens uma resposta? Ele, que estava abaixado, levantou-se, olhou para todos e disse em alta voz: Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele percebeu que a necessidade da mulher ser apedrejada era a mesma necessidade que os homens tinham também de serem apedrejados, embora eles não destacassem isso. Porque todos, um a um, saíram e não mais ficaram presentes junto à mulher para apedrejá-la. Começando dos mais velhos, indo até aos mais jovens. Todos nós estamos em erro. E se estamos em erro, não temos condições de julgar, muito menos de colocar prioridades em termos do erro. O erro do outro não é mais importante ou deveria ser mais destacado do que o meu. Isso também é caridade. Finalmente, mas não menos importante, o perdão das ofensas. O perdão que é para nós talvez um ato dos mais sublimes. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo coloca como sendo o sacrifício mais agradável a Deus. No capítulo Bem-aventurados os Misericordiosos, capítulo 10. Porque lá nós vemos que o perdão das ofensas, e a ofensa aqui não é somente a verbal, mas a ofensa de qualquer sentido, ele deve ser praticado pelo cristão que, na verdade, encontra-se na mesma condição do Cristo. Se nós somos iguais, se somos todos filhos de Deus, todos nós erramos. E se alguém nos ofende, devemos lançar mão da compreensão.
mais do que da revolta. Porque quando nos revoltamos, nós levamos o nosso pensamento e as nossas ações para a vingança. Quando nós nos revoltamos, achamos que podemos fazer a justiça que só Deus faz. Mas quando nós compreendemos, colocamos-nos como verdadeiramente cristãos, pois estamos preenchendo o nosso ser de sentimento idêntico ao daquele ofensor, percebendo que dentro dele existe uma cadeia de acontecimentos, de sentimentos, que o levam a fazer aquilo por não encontrar alternativa dentro da sua ignorância. Assim, a caridade se completa em todos os sentidos. E percebamos, meus amigos, que nos 3 sentidos não encontramos a caridade material. Ela deve ser feita, sim, sem dúvida, porque ela vai ser a exteriorização daquilo que temos por dentro em relação aos 3 sentidos básicos. Teremos vontade de fazer o bem, teremos a indulgência com o erro, teremos aí a certeza de perdoar, então poderemos exteriorizar esses 3 sentimentos na caridade material, sem dúvida. Mas ela não é a mais importante. Talvez porque ela somente exteriorize para nós, não quer dizer que ela vai ser, na prática, a real. Então, caridade não é simplesmente doar coisas. Claro que caridade, fazer a caridade assim, é importantíssimo. O Espiritismo veio para nos movimentar nisso. O centro espírita é montado para que a gente possa se exercitar nisso. É um grande laboratório onde fazemos a sopa, onde a distribuímos, onde distribuímos cestas básicas, onde levamos o esclarecimento, levamos o consolo, levamos a evangelização, onde fazemos o bazar solidário. Todos esses fatores e tantos outros que não vemos são para nós exteriorizações. São para nós importantíssimos para a manutenção da ordem social. Mas a partir deles, devemos extrair para nós se estamos juntamente a esses movimentos externos, fazendo o nosso movimento interior. Portanto, a caridade não é somente doar coisas. Não, não é apenas trabalhar. Ela é uma virtude. A maior de todas, segundo São Paulo. Dessas 3, segundo o que ele diz, da fé, da esperança e da caridade. Restam elas, mas dentre elas a caridade é a maior de todas. Portanto, como virtude, ela nos mostra aí a chance de adquirirmos a excelência moral. Diz-nos o dicionário que virtude é uma disposição em praticar o bem. Aí encontramos a chave. Por que devemos praticar a caridade? Porque nós estaremos sendo envolvidos nela. Ela não é apenas algo a ser feito para o outro. Ela também será feita para nós mesmos. E aí lembramos o mandamento maior, que Jesus foi perguntado por um doutor da lei. Mestre, qual é o maior mandamento? E oportunamente ele disse: amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro e o maior. E eis o segundo semelhante a este primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse movimento que o mandamento maior nos dá, nasce de nós. Então, somente seremos capazes de amar a Deus se amarmos ao próximo. Somente seremos capazes de amar ao próximo se amar a nós mesmos. E hoje, nossa sociedade em que nos encontramos encontra-se também perdida nesse amor a si mesma. Quantas vezes sentimos amor por nós mesmos? Amor. Amor é diferente de apego. Amor é diferente de sensualidade. Amor é diferente de orgulho, de vaidade. Amor é simplesmente amor.
E como sendo um sentimento por excelência, ele nos induz a caminhar cada vez mais para o bem de nós, mas não exageradamente. Ele tem a sua condição específica, porque se exagerarmos na dose, não estaremos mais com o amor, estaremos com a vaidade, estaremos com o orgulho, estaremos com o egoísmo, porque estaremos exagerando, colocando-nos em primeiro lugar. Não é isso que o amor quer. O amor quer que sejamos capazes de nos enxergar como somos. Então, caridade, que é o amor em prática a si mesmo, a autocaridade, deve ser pensada por nós. O motivo para que a gente possa, então, estar indo em direção a essa caridade é olhar para dentro de si e perguntar qual é a caridade que posso fazer para mim mesmo. A caridade para mim mesmo, meus amigos, ela deve ser feita quando a gente estiver com a nossa consciência tranquila, quando os deveres forem cumpridos plenamente. Vejamos que na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde estaria escrita a lei de Deus. E muitos poderiam muitos poderiam responder, está escrito no Decálogo. E o Decálogo compreende a lei de Deus. Outros poderiam dizer, está na Bíblia. Na Bíblia, nos escritos sagrados, a lei de Deus está presente. Outros poderiam dizer que simplesmente a lei de Deus está na natureza. Outros poderiam dizer que a lei de Deus, na verdade, é a lei da ciência. Enfim, os Espíritos respondem de uma forma muito interessante. Está na consciência. A lei de Deus se encontra presente em nós, seres conscientes. E quando tomamos conta de nós mesmos, vamos perceber que somente obedecendo à nossa consciência estaremos consolados. Percebamos que Jesus coloca bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Quem se encontra em aflição é porque está, de alguma forma, com a consciência alterada, em função de não cumprir plenamente a lei de Deus. Os aflitos não são aqueles apenas que passam por dificuldades. Eles passam por dificuldades pela lei de causa e efeito porque deram dificuldades aos outros no passado. Necessariamente agora se encontram em aflição. E essa aflição só será colocada numa forma de consolação quando novamente estivermos quites com a lei divina. E essa lei da consciência é o dever cumprido. Allan Kardec recorda que esse dever cumprido no livro Céu e Inferno está de acordo com as 3 condições básicas de resgatar as nossas faltas. Basicamente, é o arrependimento, a expiação e a reparação. Somente aí cumpriremos os nossos deveres para com os outros, porque o dever para conosco mesmo já estará sendo cumprido automaticamente. Então, o motivo final que devemos praticar a caridade, que devemos trazer para nós esse conceito não somente como uma coisa que é um chavão evangélico dentro do Espiritismo, não apenas como um chavão dentro do Espiritismo, mas também como uma vivência diária. Está descrito não por nós, mas pelo próprio Mestre Jesus. Ele o descreve quando descreve para nós a parábola do bom samaritano. E conhecemos bem que aquele samaritano veio depois de um sacerdote e de um levita, por uma estrada. Depois que um homem caído lá estava por algum tempo, que sofreu um assalto e quase estava à morte. Passou um sacerdote, olhou de longe e deixou aquele homem do jeito que estava. Um representante da lei, um defensor da lei no templo, não foi capaz de ir até o homem para socorrê-lo. O levita veio em seguida, que também deveria estar indo por templo. Ajudante do sacerdote, conhecedor da lei, conhecia plenamente aquilo que deveria ser feito ao semelhante,
também passou ao lado, sem dar maior importância. Mas veio o samaritano e trouxe compaixão para com o homem, condoído com a condição dele, sem perguntar-lhe nada, sem saber nada sobre a sua vida. Parou a sua viagem, desceu do seu animal, deitou sobre o homem azeite e limpou as suas feridas. Colocou o homem no animal, levou-o para a hospedaria, pagou 3 moedas ao hospedeiro e disse que o hospedeiro deveria cuidar daquele homem até o seu retorno. E aí Jesus faz a comparação dessas 3 figuras claramente com diversos comportamentos. 2 indiferentes, podemos dizer assim hoje no linguajar natural, e um que estava na condição com compaixão, sendo que existia ainda um caráter relacionado aos preconceitos de raça. Os samaritanos eram mal vistos na sociedade judaica. E Jesus foi motivado a levantar essa parábola pelo questionamento de um doutor da lei, um judeu. Então, para o judeu, ouvir falar bem de um samaritano era quase que um sacrilégio. Era um sacrifício enorme para ele ouvir falar bem de um samaritano. E a parábola é do bom samaritano. Então aí Jesus, depois de contar essa parábola, tem uma pergunta crucial para o doutor da lei. Porque o doutor da lei queria saber quem que seria o nosso próximo. Na lei estava escrito: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas quem é o nosso próximo? E aí Jesus pergunta ao doutor da lei da seguinte maneira: qual dos 3, das 3 personagens, do levita, do sacerdote e do samaritano, qual dos 3 você acha, doutor da lei? Você acha que demonstrou ter sido o próximo do homem caído? Que teve algum tipo de proximidade com ele? E o doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia para com o homem. Então, meus amigos, podemos traduzir a pergunta de Jesus da seguinte forma: de quem eu devo me tornar próximo? Esse é o motivo para colocarmos a caridade como sendo a verdadeira salvação para todos nós. Porque hoje, infelizmente, nós na sociedade estamos ainda perdidos porque não reconhecemos no outro um próximo. Não reconhecemos nos nossos familiares, nos nossos entes queridos, um próximo. Não reconhecemos nos vizinhos. Não reconhecemos nos governantes. Não reconhecemos nos colegas de trabalho. Não reconhecemos, de uma forma geral, na sociedade, uns aos outros. Isso acontece no cotidiano. Temos hoje grandes dificuldades para podermos conviver. E é isso que precisamos de traçar como meta fundamental, a boa convivência. E grande número de pessoas hoje encontra-se nessa dificuldade, nesse desafio, porque foi obrigado a ficar convivendo. Antes, colocávamos nossos interesses para fora. Buscávamos no exterior as nossas necessidades serem supridas momentaneamente. Mas hoje estamos dentro de casa. Precisamos de conviver, de viver junto, de estar aí ao lado. Esses são os próximos. E a caridade nos movimenta para isso. E melhor, pessoal, o próximo mais próximo de nós somos nós mesmos. Daí o motivo de estarmos sempre levando em frente a necessidade de termos compaixão, de estarmos nos colocando de forma condoída no lugar dos outros e de nós mesmos. Vemos as nossas potencialidades, mas as nossas necessidades de crescermos, de evoluirmos, de irmos adiante. Porque ninguém fará por nós aquilo que devemos fazer de progresso. E assim,
Todos que vierem ao nosso redor, segundo o que nos diz Marcos Prisco, Adivaldo, no legado cartequiano, atenda a quantos lhe batam a porta. E essa porta não é a porta da casa, é a porta do coração. Atendamos a quantos nos batam na porta do coração. Abramos nossos corações para esses pedintes, pedintes de auxílio, de sentimento, de ouvido, de atenção, de carinho. Hoje ainda estamos com nossos corações endurecidos, presos a armadilhas cruéis do nosso egoísmo. Precisamos de abri-los. E aí, recomenda Marco Prisco, nada pergunte, nada exija, nada imponha. Como é difícil hoje não colocarmos o nosso pitaco, né, na condição do outro. Achamos que somos os donos da verdade e que os outros estão errados. E falamos assim: se eu fosse você, faria isso. Se eu fosse você, pensaria dessa forma. Mas como nós não somos os outros são os outros, falar isso muitas vezes, ao invés de ajudar, pode atrapalhar. Então, André Luiz nos recomenda, ou é recomendado, a dar e passar. Sejamos caridosos, sim, agindo com indulgência, perdoando as ofensas que vierem, para que nós possamos realmente trabalhar no bem. Madre Teresa de Calcutá coloca isso de uma forma extraordinária, quando diz que o amor, para ser verdadeiro, tem que doer. Não basta dar o supérfluo a quem necessita. É preciso dar até que isso nos machuque. É o que Jesus nos recomenda quando alguém nos pede a capa, deixemos também com essa pessoa a túnica. Se alguém nos recomenda 1000 passos, tenhamos a condição de dar 2000 com ele. E aí ela complementa que encontrou um grande paradoxo, que se você amar, se a gente amar até doer, não poderá mais haver a dor, só haverá o amor. O amor transcende a tudo, de tal forma que ele pode vir de qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer condição, e bater à nossa porta, para que a gente possa usá-lo em favor de nós e dos outros. Chico Xavier tem muitas histórias. E certa vez, ainda em Pedro Leopoldo, a Casa Espírita de Pedro Leopoldo ia de vento em popa. E muitos trabalhos, muitos atendimentos, mas certa feita veio um grupo de amigos e trouxe para ele um cego, que estava em uma condição muito ruim de saúde, porque ele havia caído de um viaduto perto da Central do Brasil. Porque ele estava sendo guiado por um guia que, ao mesmo tempo que guiava o cego, estava ébrio. E por não conseguir guiá-lo completamente bem, nem conseguia se guiar direito. Eis que o cego caiu do viaduto e chegou aos frangalhos até Pedro Leopoldo para ser atendido. Pediram ao Chico para ajudar, e ele, de alma boa, sempre pronto para ajudar, recebeu o cego e colocou-o dentro de um pardieiro, simples, mas alugado, para que o cego pudesse ali receber o atendimento médico. O médico veio, de boa vontade, atendeu e medicou. Mas agora os medicamentos precisavam de ser ministrados. O cego precisava de ter as suas feridas limpas, dado banho, porque ele era cego, não tinha condições de se cuidar sozinho. Então Chico, naquela época, trabalhava. E de dia ele ficava o tempo todo fora de casa e ele não sabia o que fazer com o cego. Ninguém estava ali para ajudá-lo. Eis que então surgiu uma ideia. Colocou ele dentro de um anúncio de jornal para toda a cidade de Pedro Leopoldo, que existia ali, aos cuidados dele, um cego que havia caído, estava ferido, precisava de medicamentos e de constante atenção de enfermeiros. E pediu à população que quem pudesse ajudar, fazendo os cuidados daquele cego durante o dia, ele cuidaria à noite, de livre e espontânea vontade. Passaram-se 6 dias após a publicação do anúncio e ninguém apareceu para ajudar.
Quando ele já estava quase desistindo da situação, eis que aparecem duas mulheres que estavam na condição de meretrizes muito conhecidas na cidade. E essas mulheres então colocaram-se à disposição, Chico, olha, nós estamos aqui para ajudar a tomar conta do cego. E Chico falou, podem vir, sejam bem-vindas e entrem, que Jesus vai lhes abençoar a caridade que vocês vão fazer. E assim percorreram um mês cuidando do cego, as mulheres de dia e o Chico à noite. Quando eles trocavam turno, quando as mulheres passavam a enfermaria para o Chico, eles reuniam-se sempre com o cego e, em voz alta, faziam uma oração. As mulheres se despediam e iam embora. Após esse mês de cuidados, o cego ficou bom. Recuperou-se de todas as dores e todos os machucados. E no último dia que as mulheres vieram, Chico novamente agradeceu e fez a oração com elas. Ao final da oração, as duas meretrizes agora já não eram meretrizes. Disseram para o Chico, Chico, nós viemos nos despedir. Nossas orações foram tão boas que nós resolvemos mudar de vida. E estamos saindo de Pedro Leopoldo e indo para Belo Horizonte, para podermos então trabalhar dignamente. E diz-nos a história que uma virou enfermeira e a outra trabalhou numa tinturaria até o seu desencarne. Assim são, meus amigos, os momentos oportunos da prática da caridade. A caridade não preenche apenas uma vida com a alegria. Não traz consolo a outra vida com o alimento. Não traz a esperança a uma terceira vida pela medicação. Não, não é só isso. A caridade preenche a todos nós com um amor verdadeiramente divino, presente entre as criaturas na forma, simplesmente, de doação. Ou melhor, de autodoação. Sejamos então doadores. Sejamos doadores do nosso tempo, dos nossos afazeres, em favor dos outros, para que verdadeiramente comecemos aí a enfraquecer o egoísmo dentro de nós, que é o principal vício que encontramos, que nos impede de chegarmos a esse mundo de regeneração mais rápido. Fora da caridade não há salvação. E aqui repetimos Kardec, que essa doutrina consoladora é uma doutrina que somente será vivenciada se a caridade for também parte da nossa existência para todo sempre. Assim, meus amigos, vamos agradecer a oportunidade de reflexões, fazendo a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando a inspiração em seu Evangelho de luz para todos os lares que nós adentramos e que nos colocamos para as reflexões. Perdoe as nossas falhas, Senhor, e inspira-nos a sermos pessoas melhores a cada dia, buscando nos seus ensinamentos os direcionamentos necessários para acertadamente agir, falar, pensar e sentir. Pois sabemos que somos ainda pequenos, Mestre. Somos ainda insignificantes na obra de Deus. Mas nós, como pequenos grãos de areia, podemos juntos fazermos verdadeiras montanhas que vão culminar no céu. Façamos a nossa parte e um dia seremos também anjos na criação divina, a criar novos anjos para todo sempre. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo, que assim seja. Assim, meus amigos, agradecemos a oportunidade, mais uma vez, das falas de hoje, das reflexões, desejando a todos uma ótima semana, que Jesus possa abençoar todos os lares e que possamos estar novamente unidos na semana que vem para mais uma reunião pública virtual aqui da Casa do Caminho. Muito agradecido pela atenção, muito amparo a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite.